Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Eu sou Charles Lavezo, professor de desenho realista e ajudo você a viver da sua arte. Hoje eu quero fazer uma avaliação detalhada sobre o último desenho que eu fiz. Terminei ontem e postei ali no Instagram, que tá aqui em cima, ó, @charles_lavezo. Siga a gente por lá para acompanhar outros desenhos que eu venho fazendo, que eu venho postando ali, caixinhas de perguntas que a gente abre ali no Instagram, galera que vem perguntando sobre materiais, sobre viver da arte, sobre o desenho como hobby, terapia, enfim. É bem legal a gente poder expandir as muitas possibilidades que o desenho nos traz de vivenciar essa experiência, né? Bom, é o seguinte, mais uma vez eu desenhei o Coringa. Esse aqui deve ter sido, deixa eu ver, 1, 2, 3 com esse aqui atrás de mim, 4, mais 2, eu já fiz 6 Coringas. 6 Coringas, uma hora eu mostro aqui. Se você quiser que eu mostre os outros 5 Coringas e faça uma análise deles aqui, deixa o seu comentário pedindo que a gente faz mais um vídeo analisando todos os Coringas que eu já desenhei. Eu coloco aqui na tela atrás de mim e mostro para você. Bom, é o seguinte, esse último que eu fiz foi particularmente desafiador, porque eu quis mostrar, eu vou ficar olhando às vezes aqui, porque o retorno da minha tela tá aqui, então eu preciso ver como que tá ficando a imagem aí para aparecer legal para você. Você pode ver que é um desenho rico de texturas, tá vendo? Olha só, muita textura, né? Tudo isso aqui, ó, e ó que legal, ó, não perde a qualidade na hora que dá o zoom, né? Tudo isso aqui foi feito com lápis e borracha, e muitos vídeos onde eu mostro esse processo está aqui no canal do YouTube. Nesse desenho aqui eu usei o papel Smooth Surface da Strathmore. Eu falo disso lá no Instagram também, você pode procurar lá. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo a respeito de papéis e eu falo exatamente desse papel. Eu estava começando esse desenho do Coringa ainda quando eu fiz o vídeo dos papéis e particularmente foi uma experiência interessante ter experimentado esse papel, ter usado esse papel, né? O papel Smooth Surface, ele é bem liso e uma das coisas, um dos pontos positivamente alto, assim, positivo e alto, né? Positivamente alto é bom. Foi para fazer o fundo. Cara, isso aqui, assim, desliza fácil, sabe? Eu fui fazendo todo esse fundo aqui. Deixa eu deixar a opacidade aqui 0 praticamente, para eu poder mostrar. Ó, esse fundo todo aqui, ó. Esse fundo todo foi muito suave de fazer, sabe? Ele foi ganhando forma aqui conforme a cada passo que eu fazia, a cada camada que eu fazia. Esse fundo não, assim, ele não distorcia, não ficava manchado, tá vendo? Ó, essas manchas aqui é de propósito, né? Eu quis que ficasse um pouco mais escuro aqui, um pouco mais claro aqui, para poder dar essa sensação de desfoque no fundo, né? Olha só essa luz aqui, que legal. Tá vendo? Essa transição do escuro pro claro. Tem umas manchinhas e tal, mas isso não interferiu nada porque eu queria que o fundo ficasse realmente assim. Para fazer o cabelo eu usei muito boleador, tá? Se você não sabe o que é, aqui no canal tem vídeos onde eu mostro como fazer fios brancos, né? Fios de cabelo branco. Aí lá eu mostro o boleador, como que usa e tudo mais. E olha só, eu fui usando o boleador e a caneta borracha para deixar com esse aspecto aqui, ó, bem de pertinho para você ver. Tá vendo? Se você quiser ver alguns desenhos assim em processo, é legal você assinar a nossa área de membros, que está aqui embaixo, tá? E vou deixar aqui no card também, você assina a área de membros. Temos ali 2 planos, 2 níveis de assinatura, pelo menos nesse momento que quem estiver assistindo o vídeo agora, né, recente, a gente tem atualmente 2 níveis de assinatura. Em breve
talvez a gente migre isso tudo para uma plataforma, mas por enquanto dá para você clicar aqui, tá? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, e participar. Daí tem um vídeo lá explicando tudo, você tem mais de 650 vídeos para assistir, onde eu mostro passo a passo detalhes como esse sendo feito. Então, ó, você percebe que quando a gente dá um zoom assim, a gente vê algumas partes um pouco falhadas, né? Só que isso a olho nu, na hora que você está fazendo ali o desenho pessoalmente, não dá para ver esses detalhes, né? Então aqui, ó, dá para perceber bem o traço do boleador, tá vendo? Esse tracinho aqui, ó, foi feito com boleador. Esse outro que desce aqui foi feito com boleador. Esse outro foi feito com boleador. Só que percebe que esse aqui tem uma sombra, tá vendo? Eu fiz um tracinho preto embaixo dele, o que faz parecer que ele tem um relevo, entendeu? E assim eu faço em vários, olha só. Vários eu faço isso. Eu vou jogando um tracinho mais escuro embaixo do branco para poder dar a sensação de profundidade. Tá vendo? Faço isso várias vezes. Inclusive nessa mecha, olha só. Deixei mais claro em cima, mais escuro embaixo para poder dar a sensação de volume. Na testa, eu fui construindo essa textura fazendo o sombreamento mesmo. Então eu fui sombreando e fazendo a textura por cima. Tem algumas lives que eu transmiti mostrando essas partes sendo feitas. Aqui na sobrancelha, ó, usei boleador também, tá? Então esses fios branquinhos aqui, ó, foram feitos com o boleador. O boleador nada mais é que uma ponteira de metal abaulada que eu afundo o papel para o desenho não, para o lápis não pegar ali, tá? Aqui eu usei boleador, aqui eu usei boleador. Na verdade, aqui eu cometi um erro, ó. Aqui eu deveria ter passado a borracha para dar a impressão de que esse fio de cabelo tá passando por cima da sobrancelha, entendeu? Então, ó, seria mais ou menos assim, ó. Seria para ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Dei uma apagadinha aqui só para poder dar essa sensação. Aqui também um pouquinho. Tá vendo? Então seria mais ou menos isso. Aqui essas partes eu vou misturando. Um dos elementos muito bons para usar aqui nessa parte é o pincel. Porque eu vou fazendo e vou passando o pincel, principalmente nessas regiões mais escuras aqui, ó. Essa região escura, eu passo sempre o pincel. E aí eu vou passando ele entre as partes claras. Passo o pincel aqui, passo o pincel aqui, passo o pincel aqui, 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 aqui. E isso, quando você olha de um ângulo mais aberto, você percebe a profundidade entre as mechas, tá vendo? Olha que legal, dá uma profundidade entre as mechas. Aqui, mesma coisa. Particularmente, uma das partes mais interessantes foi a roupa. Olha só, talvez olhando por aqui não fica tão legal, mas o desenho em si ficou bem legal esse resultado. Essa roupa aqui, ó, eu fiz linhas na horizontal aqui, ó, várias linhas pretas, tá? Com uma caneta, com uma lapiseira. Pô, mas hoje tá passando um monte de caminhão e busão aqui, viu? Que aqui várias linhas assim, ó, na horizontal e várias linhas na vertical, tudo com a lapiseira. Tudo com a lapiseira, faço quadriculado mesmo, assim, demora um pouquinho, tem que ter paciência, faço isso à mão livre, tá? Eu vou fazendo linha por linha, bem preto mesmo, fica tudo xadrez, sabe? Fica parecendo um jogo da velha, assim, um monte de jogo da velha. Depois eu pego a caneta borracha, essa aqui, ó. Essa caneta borracha aqui, ó. Focou, aí, ó. Essa caneta borracha aqui, ó, da Derwent, tá vendo? Você aperta o botãozinho, ela gira e você faz o
efeito. E aí o que acontece? Na hora que eu vou passar, eu ligo ela, ó, e eu vou passando. Vou passando, deixando ela intrepidar no desenho. Ela vai intrepidando no desenho. Tem um vídeo aqui no canal também que eu fiz usando ela. Então, eu vou passando assim, ó. Nesse sentido, só que trepidando assim, ó. Ela vai trepidando. Vai trepidando. E aí depois, por cima, eu passo um pincel. Normalmente eu passo um pincel. Passo um pincel mais grosso, assim, ó. Ó, um pincel mais grosso, tá vendo? Porque daí eu consigo espalhar bem esse resultado. E aí eu passo o pincel, como ele é mais grosso, eu passo ele assim, ó, para espalhar, para tirar um pouco o aspecto muito branco que fica, tá? Mesma coisa aqui, ó, só que aqui na diagonal, tá vendo? Inclusive essa parte toda aqui, ó, eu fiz numa live. Eu fiz durante uma live, galera assistindo, ficou bem legal esse vídeo, mas eu não sei se ele está no canal aberto aqui público ou se ele está reservado somente para membros esse vídeo. Mas também vale a pena você fazer a sua assinatura, né? Se você quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar na técnica do desenho realista, nós temos a nossa escola, a Escola de Realismo, a escola onde a gente ensina o desenho realista passo a passo, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? Ó, aqui nessa costura, por exemplo, olha só, essa costura eu passo, ó, boleador. Passei o boleador aqui, um por um. Fui passando o boleador. Conforme eu passei o boleador que eu fiz o sombreamento, apareceu essas partes brancas e aí eu vim com uma lapiseira e fiz mais pretinho em volta para dar a impressão de profundidade na linha, né? Enfim, na linha. Aqui também eu fiz isso, ó. Mesma coisa. Aqui também eu fiz isso. Tá vendo? E muito sombreamento. Essa roupa aqui, praticamente, eu só usei lapiseira 07 com grafite 4B. Eu até postei lá no meu Instagram uma foto da lapiseira. A lapiseira tá até aqui, ó. Uma foto da lapiseira e do grafite que eu uso, tá? Praticamente essa roupa eu fiz toda com ele, tá? Por que eu fiz o Coringa mais uma vez? Porque muita gente desconsidera a importância do vilão para que possa ser compreendido bem quem é o herói das histórias. Eu gosto de desenhar heróis e vilões. Eu gosto de pensar vilões, né? Eu gosto de pensar que só existe herói porque existe vilão. E hoje, particularmente, eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, perguntando exatamente isso. Quem é o vilão da sua história? E todo mundo diz eu. A maioria das pessoas dizem. Sou eu, é a pressa, é a ansiedade, é o perfeccionismo. Enfim, as pessoas começam a se chamar de vilões. Quando na verdade você, quando tem o desejo de ser protagonista da sua vida, da sua história, do seu aprendizado no desenho, não é a preguiça que é a sua vilã. Ou melhor, não é você que é o seu vilão. É a procrastinação, a falta de clareza, a falta de disciplina. Existe um monte de outras coisas que coloca você como um herói derrotado. Você é um herói derrotado pela procrastinação. Você é um herói derrotado pela preguiça. Você é um herói derrotado pela ansiedade. Mas você não é o vilão. A partir do momento que você identifica os vilões da sua história e você entende que não é você, você se posiciona contra isso. Então, quando eu desenho vilões, é exatamente para chamar a atenção da consciência das pessoas. Olha só como que a gente se identifica com os vilões. Olha só como a gente coloca os vilões no lugar de protagonista, quando na verdade os vilões eles são antagonistas. Eles se opõem no caminho do herói. E nós somos o herói da nossa própria história porque nós somos o protagonista da trama que nós chamamos de vida. Então, eu desenhei o Coringa mais uma vez, aqui no papel de vilão. Porém, aquele Coringa que eu desenhei ali atrás, ó, ali ele tinha o papel
de herói. Herói da própria vida. Mesmo que ele estava fazendo um monte de coisas que a gente sabe que não é legal, ele estava sendo o protagonista da própria vida. E o vilão da história dele era o desprezo do pai, era a molecada que batia nele na rua, eram os caras que zombavam dos problemas psiquiátricos que ele tinha, enfim. Então ele enfrentava os seus vilões, mas o vilão dele não era ele. Ele era o protagonista da própria história. Então, por isso, eu trouxe essa reflexão junto desse desenho. Lembrando que todos os detalhes que eu joguei nesse desenho têm exatamente a finalidade de mostrar para você que os detalhes precisam ser feitos minuciosamente. Você não pode ter pressa de avançar, você não pode ter pressa de querer já ir construindo texturas, mas você deve entender que todos esses detalhes são o resultado de coisas que você vai estudando ao longo de exercícios para aplicar num único desenho. Por isso eu tenho o quadro aqui Avalia Meu Desenho, onde as pessoas postam desenhos no Instagram e marcam com a hashtag Avalia Meu Desenho, e lá eu faço vídeos aqui, escolho alguns desenhos e faço avaliações profundas para que vocês entendam a construção da compreensão que eu aplico nos meus desenhos como esse aqui. Beleza? Deixa o seu comentário aqui se você quiser conhecer outros trabalhos meus, se você gostou desse quadro, onde eu avalio o meu próprio desenho e faço algumas analogias. Me diz aí. E se inscreva no nosso canal também, deixa o seu like. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, até mais.